Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, né? Que Deus abençoe nossa terça-feira, né? Que hoje seja um dia bastante produtivo, que a gente possa cumprir as nossas tarefas, fazer nossas coisas direitinho, com a mente tranquila, viu? Então, vamos hoje dar nossa continuidade às nossas videoaulas, né? Vamos trabalhar um pouco os conteúdos que já foram falados antes, que já foram explicados antes. Então, a gente vai fazer o quê? Uma pequena revisão, um pequeno lembrete, né? Vamos voltar um pouco o conteúdo que já foi explicado e vamos explicar um pouquinho mais para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, né? E estudar para as provas da semana que vem. Então, ainda falando sobre o mundo de países, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a divisão desses países no contexto mundial e sobre as suas desigualdades, né? O capitalismo, ele mudou bastante a vida das pessoas. O capitalismo, ele moldou uma sociedade voltada para o lucro, voltada para o ganho de dinheiro e às vezes esquecendo que muitas outras pessoas não conseguem ter essa mesma facilidade, não conseguem crescer, não consegue se desenvolver. Bom, e da primeira revolução industrial para cá, muitos países têm conseguido se desenvolver, têm conseguido sair da condição de país mais pobre, têm conseguido se desenvolver industrialmente, economicamente, mas tem aqueles que não conseguiram, né? Dentro dessa divisão, desse contexto criado pelo capitalismo, os países foram divididos em centrais, periféricos e semi-periféricos. Os países centrais, quem está dentro desses países centrais? São os considerados países ricos, países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Japão, países que fazem parte da União Europeia, não são considerados países centrais. Por quê? Detêm o capital, né, o dinheiro, as maiores tecnologias, grandes indústrias e multinacionais espalhadas por todo o planeta, têm o controle da economia e acabam dominando os países periféricos, certo? Então, os países centrais, eles estão no controle da economia, eles estão no topo por causa disso, né? Que além do dinheiro, eles contam com as altas tecnologias, com as tecnologias mais avançadas que existem e contam com um grande equipamento industrial de primeira geração, certo? E com isso eles acabam controlando aqueles países que não têm tecnologia, que não têm o capital, que não tem essa facilidade de crescer, um país que vive em extrema miséria, onde a população vive numa extrema pobreza. Então, esses países são chamados de países periféricos, são os países periféricos. Os países periféricos são aqueles considerados pobres ou subdesenvolvidos, ok? E esses países subdesenvolvidos, eles ficam sempre na dependência dos países centrais e, às vezes, até os semi-periféricos. Então, são países que estão, onde a população vive em extrema pobreza, doenças como AIDS, como ebola e muitas outras doenças que matam, que não têm cura. Então, esses países, eles sofrem todas as mazelas que você puder imaginar e até aquelas que nós não somos capazes de imaginar, que são as mazelas que vivem as pessoas que moram nesses países periféricos, nesses países subdesenvolvidos, sendo que explorado. A maioria desses países que são chamados subdesenvolvidos, muitos deles estão na África, estão na Ásia, tem alguns nas Américas, mas estão principalmente na África e na Ásia. Então são países que vivem dependendo desses países centrais, depende da tecnologia deles, depende de tudo, porque geralmente esses países aqui eles só produzem matéria-prima, então eles não têm a industrialização, são países onde a maior parte da população é analfabeta. Aí nós temos aqui os semi-periféricos,
são chamados de intermediário porque nem são desenvolvidos para ser central e nem são subdesenvolvidos para ser periférico. Então, ele está o quê? No meio. Então, são os chamados países emergentes, são países que já foram subdesenvolvidos, mas conseguiram emergir. Eles têm uma economia boa, têm um processo industrial já em andamento. No entanto, esses países aqui, ele tem um grande contraste com relação à população. Por quê? Uma minoria da população dos países semiperiféricos, eles detêm todo o capital, eles detêm todo o dinheiro, eles vivem no luxo. E a grande maioria vive em extrema pobreza, não tem uma casa decente para morar, não tem uma boa escola para colocar os filhos, não tem acesso a um sistema decente de saúde. Então, é o quê? Há um contraste grande, porque minoria com muito e a maioria com quase nada. Certo? Então, quanto ao contexto mundial e suas desigualdades, os países são divididos em centrais, periféricos e semiperiféricos. Centrais, os ricos, periféricos, os pobres, e semiperiféricos, aqueles que estão no meio, que são os intermediários. Depois da Segunda Guerra Mundial, foram criados os chamados organismos internacionais. O objetivo desses organismos seria o quê? Integrar os países, né? Fazer uma integração entre os países, facilitar. Vocês são meio que, esse seria o termo, um facilitador entre os países. E entre os organismos internacionais mais importantes, tem aqui a ONU. A ONU foi criada em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, e que tem a finalidade de integrar os países. Começou apenas com 51 países. Hoje conta com 196 países membros, né? E a ONU, ela tem 6 órgãos importantes: Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho de Tutela, Conselho Econômico e Social, Corte Internacional de Justiça e Secretariado, certo? Além da ONU, tem a chamada Carta das Nações Unidas, que é outro órgão. E essa carta, o que diz essa carta? Para que foi criada essa carta? O objetivo dessa carta é manter a paz e a segurança internacional, impulsionar a cooperação pacífica entre os países em termos econômicos, sociais, culturais e promover defesa dos direitos humanos. Então, essa carta ela estabelece os objetivos da ONU, como a ONU tem que proceder. Então, é chamada de Carta das Nações Unidas. Então, a Carta das Nações Unidas, ela tem o objetivo de informar e de dizer o que a ONU precisa fazer, certo? Então, desses 6 órgãos, tem 2 mais importantes, que são mais relevantes, que é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral é onde são debatidos e recomendados diversos temas, situações que afetam a paz, a segurança internacional, a questão relacionada ao meio ambiente, também as questões das doenças que assolam a humanidade, doenças como a AIDS, doenças que causam epidemias, pandemias, como é o caso de agora, né? São problemas que a ONU precisa estar tentando solucionar. Na Assembleia, todos os países membros eles têm um representante. E esses representantes eles têm o direito de falar e de votar. Então, na Assembleia Geral, todos os países membros da ONU, né, os 196 países da ONU, cada um tem um representante. E esse representante tem direito a voz e a voto. Já o Conselho de Segurança, ele tem como função, tem como objetivo a manutenção da paz e da segurança, direito de mandar parar, de cessar fogo, se tiver havendo um conflito, se tiver havendo algo que possa vir a trazer muitos danos, morte de muitos inocentes. Então, o Conselho de Segurança, ele tem o poder de mandar parar, o poder de cessar fogo. Esse Conselho de Segurança, ele conta com 15 membros. Desses 15 membros, 5 deles são efetivos, né? Eles não saem, só quando morrem, e 10 deles são temporários, são provisórios. A cada 2 anos tem uma nova eleição e eles saem e entram outros,
certo? Então, o que é que o Brasil, mais outros países aí, a Rússia, eles estão o quê? Buscando mudar essa questão para que possam ter também voto permanente, para que ele mude essa questão de 5 países com poder sempre e 10 países apenas com poder temporário, que tenha vez e voto. Então, falando em países, em divisão de países, nós vamos falar também um pouco sobre os países periféricos ou os países subdesenvolvidos. Como foi que surgiu essa questão do subdesenvolvimento? É claro que países pobres sempre existiu, países subdesenvolvidos sempre existiu. Ninguém falava disso. Depois dessa questão do capitalismo, da Revolução Industrial. Então, alguns países, os países passaram a dominar o que antes foram os países que foram colonizados. Então, esses países centrais, esses países ricos, passaram a dominar os países periféricos ou os países subdesenvolvidos. Então, quando se fala em subdesenvolvimento, o que é que você imagina que seja o subdesenvolvimento? Bom, essa palavra, ela representa o quê? As diferenças econômicas e sociais entre países, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, os países da África, os países da Ásia, lutaram pela sua independência política, né? Porque até então muitos ainda eram colônia, então lutaram pela independência política, conseguiram essa independência e com isso tiraram o véu que escondia a pobreza, que escondia a mazela que vivia a esses países que foram colonizados. Então só aí abriu-se os olhos da sociedade, abriu-se os olhos do mundo para o que realmente estava acontecendo. Então daí surgiram esses termos subdesenvolvido para dizer que aqueles países são pobres, para dizer que aqueles países são de economia atrasada, que a população é uma população analfabeta. Então, só depois que esses países conseguiram sair do domínio, sair da condição de colônia e passaram a país livre, a país independente, foi que se tirou este véu que escondia totalmente essa pobreza, que escondia totalmente a situação de miséria em que vivia a população desses países. Então, gente, olha, estamos fechando aqui. Qualquer dúvida, como eu já falei antes, por favor, entre no PV, manda um áudiozinho dizendo o que é que não está entendendo, para eu poder explicar para vocês, ok? Porque não tem como eu explicar tudo numa videoaula, explicar detalhadamente tudo. Estou tentando fazer o melhor possível, mas se vocês precisarem de uma orientação, de uma ajudazinha, entre no meu PV, manda um áudiozinho, diz o que é que não está entendendo, que eu vou tentar fazer o meu melhor para explicar, tá? Então, vai atividadezinha de revisão, vocês vão responder no caderno e vão enviar para mim. E estudar tudo que foi explicado, se puderem, se for possível, revejam as videoaulas para poder melhor entenderem, tá? Tchau, tchau!